Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 5 de maio, a primeira segunda-feira de maio, para terça-feira, dia de Liga dos Campeões, mais propriamente dia de Inter-Barcelona. Vocês já sabem que nós aqui falamos um bocadinho mais do que conhecemos, do que temos conhecimento, como é óbvio, portanto não falaremos, pelo menos para já, da Sul-Americana nem da Libertadores, portanto o foco é mesmo este Inter-Barcelona nesta terça-feira. Em relação ao recap, o domingo não foi um dia incrível. Eu falei-vos no vídeo de sábado que o dia domingo para mim era um bocadinho shadyzinho. Tivemos alguns pormenores ali a faltar. Tivemos a vitória do Alverca, mas num jogo que podia ter sido com muitos mais golos. Tivemos a vitória do Sporting mesmo no final do dia, da maneira que foi. Portanto, foi tudo muito tremido, foi tudo muito estranho, vá, digamos assim, mas acho que no geral, no geral, para mim, pelo menos em particular, não foi um bom dia. Também no Telegram, que está aí na descrição, partilhei os resultados do mês de Abril. Normalmente eu esperei por essa segunda-feira para ser assim um bocadinho com um dia mais calminho, e para segunda-feira não saiu nada pré-live e estou a gravar antes de algum jogo estar a acontecer, para ver se sairá ou não alguma coisa pré-live. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Eu tinha uma ideia para vocês comentarem, eu já não me lembro. Já sei o que é. Não sei se vocês já repararam ou não, os vídeos não têm tido música de fundo, e é uma pergunta que eu vou-vos deixar para vocês comentarem se vocês preferem com aquela musiquinha lo-fi ou sem a musiquinha. Isso no fundo não faz diferença nenhuma, mas é só uma questão pessoal. E se vocês quiserem ou não, depois, consoante as vossas respostas, eu adiciono a música novamente ou simplesmente deixo estar. Portanto, o meu nome é Big Mac, falo de apostas esportivas e sou apostador profissional há alguns anos, e hoje vamos falar do Inter Barcelona. Em relação às odds, temos um mercado a dar favoritismo, ou ligeiro favoritismo, para o lado do Barcelona. Temos um Barcelona a 2.20 e um Inter a 2.90, e um mercado a dar muito, mas muito over. Temos o over 1,5 1.13, over 2,5 1.44, over 3,5, que é, vamos quase na linha, a 3.10. O ambas marcam está a 1.38, o Inter a fazer um gol está a 1.10 ou 1.12, golos em ambas as partes está a 1.49. Agora vamos tentar perceber como é que este jogo vai ou não ser jogado. Nos últimos jogos destas duas equipas, a equipa do Inter teve aqui aquela fase de 3 derrotas seguidas, venceu e fez um jogo super competente contra a equipa do Hellas Verona, a rodar a equipa. A equipa do Inter rodou a equipa, marcou relativamente cedo, marcou aos 9 minutos e foi fazendo uma gestão dentro do jogo, algo que não aconteceu no jogo do Barcelona. O Barcelona fez uma rotação também da equipa titular, mas arrancou o jogo a perder, ou seja, a meio da primeira parte entrou o Lamine Yamal e depois no intervalo ainda entrou De Jong e Rafinha. Portanto, teve que fazer uma gestão diferente. Queria fazer uma gestão semelhante, mas acabou por fazer uma gestão diferente. Portanto, a nível de minutos nas pernas, pelo menos, a equipa do Barcelona vai estar um bocadinho em desvantagem, que muitas vezes vale o que vale, mas só para darmos aqui contexto. O Inter em casa, vamos tentar fazer aqui um apanhado de vários filtros. O Inter em casa, nos últimos 10 jogos, tem 2 derrotas e um empate. O empate foi contra o Bayern de Munique por 2-2 na Liga dos Campeões, e tem 2 derrotas em frente ao Milan, que foi para a Taça da Itália, e frente à Roma, este sim, para o campeonato. Já o Barça, fora de casa, tem apenas uma derrota na Liga dos Campeões, e teve muitas dificuldades a jogar na Luz nos 2 jogos, são os outros 2 jogos da Liga dos Campeões que estão aqui fora de portas, mas marcou em todos os jogos fora de casa. O Inter apenas não marcou nas tais 2 derrotas contra a Roma e contra o Milan. Se nós formos aqui ver apenas a jogos deixa-me meter isto para os jogos todos, da Liga dos Campeões deste ano, que arrancaram aqui, temos um Inter que apenas, deixa-me meter isto aqui assim direitinho, um Inter que apenas perdeu um jogo nesta Liga dos Campeões inteira, que foi fora de portas contra a equipa do Leverkusen, e tem apenas 2 empates, que foi nos últimos 2 jogos da Liga dos Campeões, Barcelona e Bayern de Munique. O Inter arrancou a Liga dos Campeões sendo muito under, venceu o primeiro jogo por 4-0, mas depois tem 5 1-0 seguidos, a ganhar 4 e perdeu um deles contra o Leverkusen, e marcou em praticamente todos os jogos. Apenas ficou sem marcar no jogo alemão
no jogo contra o Bayer Leverkusen na Alemanha. Se olharmos para o lado do Barcelona, que arrancou com uma derrota por 2-1 frente ao Mónaco num jogo em que ficou com menos um jogador e soma a essa outra derrota, somando assim 2 derrotas esta Liga dos Campeões. Curiosamente, a equipa do Barça também tem dois empates com muitos golos, Atalanta e Inter em casa, os 2 jogos contra equipas italianas, e marcou em todos os jogos da Liga dos Campeões. Aqui uma curiosidade, também apenas por 2 vezes não marcou mais do que um golo. Foi contra o Benfica, sim senhor, onde esteve com menos um jogador, e contra o Dortmund num jogo em que já vinha com uma vantagem de 4 golos na primeira mão. Se olharmos aqui, estreitarmos aqui um bocadinho o filtro, todos os jogos do Inter que arrancam o Inter contra o Benfica, isto já foi na época passada, 23, que arrancou fevereiro, outubro, que arrancou aqui. O Inter marcou em todos os jogos, apenas também por 2 vezes marcou menos do que 2 golos, e em apenas 2 jogos é que sofreu, nos últimos 2. Bayern de Munique a 2 bolas e Feyenoord. No lado do Barcelona, que arranca aqui, são as tais 2 derrotas, foram as 2 fora de casa, contra a equipa do Dortmund e contra a equipa do Mónaco, e por 3 vezes marcou por apenas um golo. Depois tem aquele jogo na Luz maluco, onde o Rafinha deu a vitória no último lance por 5-4, foi vencer ao Dortmund ainda na fase de grupos por 3-2 e foi vencer o Estrela Vermelha por 5-2. Visto ou feito que está estas filtragens do que é que são os jogos em casa e fora do Barcelona, em contexto de Liga dos Campeões e em contexto geral, olhamos aqui para o mercado novamente e tentamos entender o que é que este jogo nos pode trazer. A equipa do Inter sempre foi uma equipa muito pragmática, exatamente ao contrário da equipa do Barcelona, que é uma equipa muito para a frente, muito no over, muito no kamikaze, com alguns problemas em transições defensivas. Agora nós aqui, o jogo a eliminatória está empatada e decide-se neste jogo. Temos que entender efetivamente o que é que o jogo nos vai trazer e o que é que possivelmente o jogo nos irá trazer. Um Barcelona com bem mais bola do que o Inter na mesma, como foi no Montjuic, em Espanha, porque o Inter sente-se bem nesses momentos de jogo, já falamos aqui N vezes da maneira como o Inter se sente bem nesse tipo de jogos, onde não tem bola, sente-se tranquilo, mesmo no jogo em que tem a obrigatoriedade, ou têm as duas equipas a obrigatoriedade de vencer, ainda assim eu teria aqui um bocadinho de atenção ao mercado dos overs, ok? É um jogo com necessidade para as duas equipas, mas é um jogo que, se estiver empatado, ninguém arruma. Portanto, pré-live, para mim, o que poderá ter aqui algum valor é mesmo o under 4,5, ok? Eu não vos vou falar do under 3,5, porque se ser um golo relativamente cedo, aí sim uma das equipas já tem obrigatoriamente que pelo menos empatar o jogo para não ser eliminada. Portanto, temos um under 4,5 a 1.30 num jogo do Inter, para mim tem sempre valor. Obviamente que este jogo, que estas odds são feitas com base no último jogo do Barça-Inter e do histórico principalmente do Barcelona, mas se olharmos aqui para os últimos jogos do Inter, esta linha bateu apenas uma vez, que foi nesse jogo do Barcelona contra o Inter. E mesmo nos jogos do Barcelona, esta linha só aconteceu 2 vezes. No jogo contra o Celta de Vigo também foi um jogo maluco, principalmente na segunda parte, e contra o Inter, ok? Portanto, eu acho que pré-live, esta situação do under 4,5 1.30, para mim, dentro do mercado dos golos, é odd que possivelmente terá aqui um bocadinho mais de valor. E se olharmos para o match odds, eu vou-vos falar do lado do Inter, no 1x, temos um 1x a 1.67, praticamente a 1.70, que normalmente é as odds mínimas, anda ali à volta de um 65, um 70, que a malta gosta de trabalhar. E tendo um jogo sendo jogado em Itália, em casa do Inter, onde notou-se pela rotação da equipa no campeonato, que é o foco principal do Inter é a Liga dos Campeões, a jogar em casa, uma equipa super pragmática, onde o empate não coloca fora a equipa de hipótese. Eu vou ter de ir mesmo aqui na dupla possibilidade do Inter, vitória do Inter ou empate a 1.67, porque eu acredito que seja um Barcelona com bem mais bola, mas um Inter com um bloco muito bem fechadinho, a deixar poucas oportunidades à equipa do Barcelona, que obviamente irá criar, porque quem tem Yamal, quem tem Pedri, quem tem Olmo, quem tem Rafinha, nas formas em que estes jogadores estão,
conseguem criar oportunidades contra seja qual for o bloco e seja qual for a linha defensiva. Portanto, não digo que este não seja um jogo com golos, obviamente, e atenção que se eu não vou trabalhar este jogo em live, e mesmo o de quarta-feira não tenho a certeza. São dois jogos a horas complicadas para mim nestes próximos dias. Provavelmente na quinta-feira sim, mas terça-feira e quarta-feira provavelmente não, portanto iremos só abordar aqui o jogo pré-live. Teremos aqui um jogo que, se sair aqui um golo, sim, aí sim, os overs poderão ter algum valor de se trabalhar. Agora, não contem é que o mercado seja muito a vosso favor. Se um golo retardar, vocês provavelmente conseguem fazer aqui um scalezinho, um scalezinho de unders, ok? Irem buscar o under, um under 4,5, tentarem ir buscar o under 4,5, o under 3,5 relativamente cedo, depois irem tentar fazer aqui um under 2,5 e depois jogar aqui um bocadinho com o cash out, ou jogarem aqui um bocadinho com uma contra-aposta, num over 1,5, numa coisa assim do género. Façam uma vossa gestão dentro deste sentido em relação a, se o jogo estiver empatado, os vossos unders estão seguros, digamos assim, entre aspas, mas se sair um gol, se alguma equipa sair em desvantagem ou em vantagem, aí poderá complicar a situação. Portanto, o que eu aconselho é, se vocês quiserem fazer alguma coisa pré-live no mercado dos golos, eu aconselho o under 4,5 no live, se só trabalhar overs se o jogo tiver desempatado, ok? E vamos imaginar que o Inter começa a vencer o jogo e o Barcelona empata. Muita atenção a esta situação do empate também, porque o jogo pode mudar. Se o jogo mudar e o gol tiver saído cedo em relação à vossa posição, não tenham problemas em fechar a posição, ok? Nunca se esqueçam que o empate não elimina ninguém. Estamos na véspera de uma final e todo o cuidado nesse sentido será sempre pouco. Portanto, o mercado de cantos, que é o. Como só trabalhamos aqui um jogo, vamos tentar abordar aqui um bocadinho mais nesse sentido. O mercado de cantos também pode ser interessante no jogo, principalmente do lado do Barcelona, porque se isto se verificar, ou seja, tivermos um Inter com um bloco um bocadinho baixo, o Barcelona, é verdade que o lado do Yamal na direita e o Rafinha na esquerda tem tendência a vir para dentro e não a ir para fora e tirar os cruzamentos, que é o cenário ideal para um padrão de pontapés de canto. O volume ofensivo pode ser suficiente para serem esses cantos. E do lado e dos alas do Barcelona, se tiverem a fazer o overlap e o Inter estiver a fechar mesmo muito bem esse jogo entre linhas, essas tabelas entre Rafinha, Yamal, Dani Olmos da vida, e tiverem de jogar muito pelos alas, pelos laterais neste caso, aí sim já podemos ter um padrão um bocadinho mais óbvio nesse sentido. Do lado do Inter, tenham um bocadinho de atenção, porque o Inter é uma equipa que consegue efetivamente ter um padrão de cantos, mas o jogo tem que estar mesmo para isso. Ou seja, temos de ter um Inter a perder, temos de ter um Inter a ir para cima, ou um Barcelona com menos um jogador, por exemplo, um Inter a ir para cima e contra um bloco muito baixo. Senão é mesmo muito difícil de achar esse padrão do lado do Inter. Maltinha, estamos falados para este jogo da Liga dos Campeões, portanto, muita atenção aqui para a live. Os ovos estão extremamente mal cotados, na minha opinião. Pré-live, para mim, under 4,5 e 1x do Inter a 1.67. Portanto, se vocês quiserem juntar aqui dois, até dá um modo interessante, mas para mim, vou mais nesse sentido. Há aqui também um modo que eu acho interessante, se bem que eu já achei mais interessante antes desta eliminatória, estava ali a 3 e tal, se não estou em erro, que é o Inter para qualificar. Já vos disse que, na minha opinião, o Inter é a equipa que está mais bem preparada para ganhar a Liga dos Campeões, mas isso já falei em vídeos anteriores. Portanto, 1x do Inter a 1.67, o under 4,5 a 1.29. Maltinha, muito obrigado a todos, aliás, a 1.30. Muito obrigado a toda a gente que fica desse lado até agora. Já sabem, subscrevam o canal, metam um like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo. Ajudem-me aqui se os vídeos estão melhores ou não com música lo-fi. Muito obrigado a toda a gente. Já sabem, Bet7, MyBest, o código Big Mac, os links estão no Telegram e Crack das Camisolas é quem me veste todos os programas. Na descrição também está o link do Telegram totalmente gratuito, o link do Discord onde podem participar em giveaways semanais de 50€ na Bet7. Hoje, segunda-feira, vai ser um giveaway. Não sei a que horas é que é, porque isto é um bot que trata disso. Não sei ao certo a que horas é que é, mas tem que ter conta na Bet7 com o código Big Mac e dinheiro. Dinheiro lá. Teria uma conta ativa, vá. E na descrição está também o link do Patreon, onde nós temos a Tier 1, onde saem estes vídeos com os prognósticos por escrito no Patreon, e onde temos a Tier 2, que para mim tem imenso valor, que é uma comunidade no Discord, onde custa 10€ mês, mas vocês têm acesso a streams sem delay. É um planeamento que eu faço, eu não vou dizer diariamente, porque nestes dias em que praticamente não há jogos, não sai o planeamento.
mas sai planeamento em dias de jogos de campeonato. Saem também os prognósticos por sheet, como é óbvio. Saem também apostas no chat da comunidade, e há muita comunidade. Há muita gente já lá, somos muita gente, somos uns 20 e quê, mas já a malta tem aprendido muito. Há lá gente que percebe de outro tipo de mercados, outros esportes, e é sempre interessante. Maltinha, por mim está falado. Muito obrigado a toda a gente que viu o vídeo até ao fim. Já sabem, subscrevam, comentem e metam like. Que esta terça-feira seja um bom dia com boas apostas.